Então vamos lá começar a nossa continuação. A gente vai ver das licenças e da dispensa de serviço, certo? A gente vai começar com a parte de introdução, né, das licenças, inclusive a gente vai ver a dispensa do serviço, né? Essa dispensa prevista aqui no estatuto é uma dispensa um pouco diferente, né, do que a gente viu lá no Código Disciplinar. Porque no caso aqui a dispensa de serviço, o militar vai ser dispensado para poder, em dois casos, só tem dois casos que ele vai ter direito a essa dispensa, né? Para desconto em férias já publicadas e não gozadas e em decorrência de prescrição médica, beleza? E a gente tem também a dispensa de serviço, conforme o artigo 69 do Código Disciplinar. Então, a gente vai ver primeiro a introdução, né? A questão da licença. Vamos lá, o artigo 62. O que é a licença? Ora, o que é licença? O nome já diz, você vai tirar uma licença, você vai se afastar do serviço por algum motivo. Pode ser porque tu ficou doente, aí tu vai tirar uma licença para tratar de saúde própria. Pode ser porque teu pai, tua mãe, a tua esposa ficou doente, tu tem que tratar da saúde deles, então tu pode tirar uma licença para tratar de saúde dependente, teu próprio filho. Pode ser por um interesse teu, tu quer viajar, quer ir para Disney, quer ir para os Estados Unidos, para Nova York, tá rico, quer viajar, quer ir para Jericoacoara, você pode tirar uma licença para tratar de interesse particular, que é uma licença que o nome já diz, é para tratar de interesse particular, tu tira quando tu quiser, por interesse teu. Tu vai virar pai, né? Pode tirar a licença paternidade, quando teu filho nascer. A mulher, né, a militar, porque o homem não tem esse direito, né? Quando adotar uma criança, vai ter direito a se afastar, né? Licença adotante. Então a gente vai passar uma metodologia que você não vai errar nenhuma questão de licença, você não vai errar de jeito nenhum. Você só vai errar se você quiser aqui com essa explicação. Então o que é a licença? A licença é a autorização para afastamento total do serviço. Tu vai se afastar totalmente. É claro que é em caráter temporário e vai ser concedida ao militar estadual, obedecido às disposições legais e regulamentares, ok? Então vamos lá ver só os nomes que eu vou explicar de uma por uma. Então a gente tem a gestante, beleza? A licença gestante tem uma atualização, por isso que eu estou regravando as aulas do estatuto por causa das atualizações. Antigamente era 120 dias e acabou, né? Ah, Thiago, antigamente era 120 dias, beleza, não podia prorrogar. Mas aí se ela tivesse algum problema na gravidez, né? Então ela ia tirar outra licença, não era prorrogado. Ela só poderia tirar mais uma licença, que é justamente para tratar de saúde própria, caso ela tivesse algum problema, né? A lei não fala muita coisa sobre a licença para tratar de saúde própria, ela só diz que existe. E a gente vê ela também no caso da agregação, porque se tu passar mais de um ano de licença para tratar de saúde própria, tu fica agregado. Então a gestante ela é 120 dias agora, nova redação, prorrogáveis por mais 60 dias, beleza? Então você vai lembrar, a gestante 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Quando é que prorroga? É requerimento, a militar que vai pedir. Então essa prorrogação da licença à gestante, certo? Ela é assegurada à militar estadual, né, mediante um requerimento, ela vai pedir, e esse requerimento ela vai ser efetivada até o final do terceiro mês após o parto, beleza? E durante esse período de licença maternidade, da prorrogação, certo? Durante essa prorrogação da licença maternidade, que é a mesma coisa da licença gestante, você tem que observar alguns pontos. Anota aí, primeiro ponto, a militar estadual, certo? Ela vai ter direito à sua remuneração normalmente, ela não vai ter nenhum prejuízo. Primeiro você bota aí, sem prejuízo. A militar estadual ela vai ter direito à sua remuneração. Bote o segundo ponto aí. Isso aqui você tem que anotar porque é muito importante, vai cair na prova. Se não anotar, vai errar e vai ficar reprovado. A militar, certo? Ela vai ter uma proibição. Bote aí, proibição. É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária. Ela não pode trabalhar enquanto houver essa prorrogação, certo? Segundo, ela não pode manter a criança em creche, não pode ser mantida em creche nem organização similar, beleza? O que acontece se ela acabar fazendo, Thiago? Ela vai perder o direito, é sob pena de perda do direito desse benefício, e inclusive ela vai ter apuração de responsabilidade funcional, então ela vai se prejudicar muito. Então vamos fazer o resumo. Licença gestante, 120 dias, podendo prorrogar por mais 60 dias. Quando é que prorroga? Requerimento da militar,
que vai ser efetivada até o 3º mês após o parto. Militar, ela continua com sua remuneração normal, ela tem direito à sua remuneração normal, ela não pode exercer qualquer outra atividade remunerada, beleza? Ela não pode manter a criança em creche ou organização similar. Se ela fizer, ela vai ter pena da perda do direito e ainda vai ter sua responsabilidade apurada, beleza? Última informação, se for caso de aborto, né, o caso de aborto não criminoso, é claro que tem que ser comprovado por um atestado médico, ela vai ter direito à licença remunerada, beleza? Só que é só correspondente a 2 semanas, beleza? Essas são as informações importantes. E a licença gestante, ela não é tão difícil. 120 dias pode prorrogar por mais 60 dias. Quando é que ela vai ter direito à licença gestante? Precisa dizer, o nome já diz tudo. É quando a militar vier a ter um filho, né? Então, qual o momento que ela vai ter direito a esses 120 dias, né? A licença gestante, ela é concedida, certo? É claro que tem que ter a inspeção médica. A regra é que ela tira essa licença a partir do 8º mês de gravidez, certo? A partir do 8º mês, a regra é que ela já possa tirar, salvo prescrição em contrário, né? Vai que ela tem algum problema na gravidez no 6º mês, se tiver lá prescrição médica, ela pode tirar antes. Então, lembrou, a licença gestante, ela é concedida mediante inspeção médica a partir do 8º mês, beleza? Regra 8º mês, salvo prescrição em contrário. E para prorrogar, vai entrar naquela regrinha, ela vai fazer um requerimento, beleza? Vai ser efetivada até o final do 3º mês após o parto. Ela não pode exercer atividade remunerada, ela vai ter direito à sua remuneração, mas não pode exercer atividade remunerada, não pode manter a criança em creche, beleza? Se ela fizer, responsabilidade penal, penal não, pessoal, cuidado. Ela vai ter sua responsabilidade funcional apurada, beleza? E vai perder o direito. Se ela fizer, ela tem a chance de perder o direito. Caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, é óbvio, ela vai ter direito sim, só correspondente a 2 semanas, né, dessa licença remunerada. Ela recebe essa remuneração normalmente. Só isso que você precisa saber, beleza? Então você vai lembrar, licença gestante, inspeção médica a partir do 8º mês, beleza? A partir do 8º mês, a não ser que esteja prescrição em contrário. A paternidade aqui é a mais fácil, cara. O que tu precisa saber? Primeiro que tu precisa saber é que ela é só 10 dias, certo? Pode ser 8, pode ser 7, não. É por 10 dias. Note que não tem a palavra até. Então, paternidade é 10 dias e ponto. Quando é que ele vai ter direito? A partir da data do nascimento do filho. Acabou, só isso. Paternidade, 10 dias. Você pode tirar a partir da data do nascimento do filho, você já vai para casa, certo? Se inicia na data do nascimento do filho. A LTIP já tem mais informações, certo? É muito importante. Vamos supor que tu acabou de entrar na corporação, tu tá com 1 ano já como soldado. Aí tu quer descansar, tu tá cansado da atividade militar estadual, tá cansado de exercer tua missão fundamental, da preservação da ordem pública, da garantia dos poderes constituídos, né? Então tu quer descansar. Tu com 1 ano de serviço, tu pode pedir tua LTIP para tu ir para casa descansar? Pode não. Por quê? Só quem tem direito a LTIP são os militares com 10 anos ou mais de serviço. Então você vai anotar isso aí. A LTIP, ela é uma autorização para se afastar totalmente do serviço por até 2 anos. Então o máximo que você pode ficar de LTIP, no máximo 2 anos, beleza? No máximo 2 anos, show? Então, não é qualquer militar que pode pedir, beleza? Note que esses 2 anos ele pode ser contínuo, certo? Ou não. Então, cuidado, ele pode ser contínuo, tu tira os 2 anos de uma vez, ou tu tira 6 meses hoje, 6 meses mês que vem, 6 meses no ano que vem. Pode ser contínuo ou não. Tu que escolhe, beleza? Então, lembrou da LTIP, certo? Até 2 anos contínuos ou não. Tu que escolhe se tu quer tirar de uma vez ou não. Então, não é qualquer militar que pode pedir aqui para tirar a LTIP. Tem que ter 10 anos ou mais de 10 anos de serviço, né? Perdão. Não é 10 anos ou mais, é mais de 10 anos, beleza? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque a letra da lei, ela diz que o militar tem que ter mais de 10 anos, certo? E não 10 anos ou mais.
Ou seja, aqui tem que ter mais de 10 anos, beleza? L-Tip, lembre. Militar, ó, vou botar até aqui, ó. Bote só isso aqui, ó, mais de 10 anos. Ele tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço, beleza? Agora, quando o militar ele tirar essa licença para tratar de interesse particular, note que ele não está doente, certo? Ele não está doente. Não tem nenhum dependente seu doente. Ele vai tirar porque ele quer, por algum motivo particular. Então, por esse motivo, ele vai ter um prejuízo muito grande quando ele tirar essa L-Tip. Qual é o prejuízo? Ele tem prejuízo total. Ou seja, o tempo que tu tiver de L-Tip, tu não recebe remuneração. O tempo que tu tá de L-Tip não conta como de serviço. Tu perde antiguidade no posto, perde antiguidade na graduação. Tem prejuízo na contagem de tempo de serviço e contribuição. Tu tem prejuízo total, certo? Só que tem um ponto importante. Na licença para tratar de interesse particular, você tem prejuízo total. Mas se você quiser, você pode contribuir por fora. Ou seja, tu vai, se tu quiser, só para efeito previdenciário, só para efeito de aposentadoria, certo? Tu pode pagar mensalmente, todo mês, um valor de 33% do teu salário. Tu ganha 3 mil. Tu pode pagar ao Subsec todo mês 33% desses 3 mil para o Subsec só para efeito previdenciário. Não vai contar lá para promoção, nem para antiguidade, só para efeito de aposentadoria, beleza? De contribuição, com esses 33%, é a exceção. Na regra, tem prejuízo da contagem de tempo de serviço, mas se tu quiser por fora, tu pode pagar 33% sobre o valor da tua remuneração, certo? Vai ser destinado ao Subsec. Só que tu lembra, né, que tu não tá ganhando nem remuneração, então não sei de onde é que tu vai tirar esse dinheiro, né? Tá rico? Então vamos lá para a próxima. Então isso que você precisa saber sobre a L-Tip. A licença para tratar de saúde dependente, ela é mais abrangente, você tem que prestar atenção que ela aparece com a L-Tip. Só que, quando é que você vai ter direito? O nome já diz, quando um dependente teu precisar de ti. Então, quando adoecer teus pais ou teus filhos, o cônjuge, certo? Só que o cônjuge não pode estar separado, certo? A regra, cônjuge não pode estar separado. Ou então seu companheiro ou companheira, beleza? Se for um desses, certo? Você vai ter direito, mas tem um porém, certo? Tem um requisito. Tem que se provar que tu não pode trabalhar e prestar assistência ao mesmo tempo. Ou seja, tem que se provar que é indispensável a sua assistência e tu não pode prestar simultaneamente a assistência e o seu exercício funcional. Provado isso, tu vai ter direito. Precisa ter 10 anos ou mais? Não, aqui é com qualquer tempo de serviço. Isso aqui é para tratar de saúde de um dependente seu. Só que a regra é bem parecida, é no máximo 2 anos, beleza? O prazo máximo aqui também. Deixa eu botar aqui. Prazo máximo é 2 anos, beleza? 2 anos. Aí o que acontece? Desses 2 anos, os 6 primeiros meses são remunerados, certo? Não tem prejuízo nos 6 primeiros meses. Ou seja, esses 6 primeiros meses, tu não tem prejuízo da remuneração. Agora, quando passar esses 6 meses, depois que exceder, que tu ultrapassar os 6 meses, até o limite de 2 anos fica como se tu tivesse L-Tip. Então, 6 primeiros meses remunerados, acabou os 6 meses como se você tivesse de L-Tip, né? Você vai ter todos aqueles prejuízos, ok? Então, você só precisa saber disso sobre essa licença para tratar de saúde dependente, beleza? Então, tem mais uma informaçãozinha que é importante. Vamos supor que tu estava aqui, né, cuidando do teu pai ou da tua mãe que estava com uma doença. Foi provado que tu não podia prestar assistência simultaneamente com o exercício funcional. Tu tirou aqui a licença para tratar de saúde dependente. Só que tu acabou cometendo, né, algum desvio, certo? E o que aconteceu? Tu teve que cumprir uma punição disciplinar, certo? Uma punição que tiraria tua liberdade, uma permanência, uma custódia. Aí o que acontece? Tu tem que prestar, né, assistência àquele teu familiar. Então, quando a interrupção da licença para tratar de saúde dependente, certo? For para cumprimento de punição disciplinar que imposto na tua restrição de liberdade,
isso vai ser regulado em lei específica, não vai ser regulado aqui no estatuto, beleza? Então lembra da regra. A regra é essa: se tiver que interromper a licença para tratar de saúde dependente para tu cumprir uma punição que importe na tua liberdade, isso vai ser regulado em lei específica. Essa é a regra. Por que tu tá falando isso, Thiago? Porque tem na lei, beleza? Pode vir esse parágrafo lá na prova e botar que é regulada no estatuto. Não é no estatuto, é uma lei específica. E para tratar de saúde própria, você só precisa saber que existe, né? A única informação que tem aqui no nosso estatuto, beleza? Lá na nova lei de promoções repete também, mas não cai. A única informação que você precisa saber, certo? Sobre a licença para tratar de saúde própria do militar, né? Própria do militar é o quê? É que quando tu passar, né? Mais de um ano, certo? De licença para tratar de saúde própria, tu vai ficar agregado, beleza? Então ultrapassou um ano, mas esse um ano é contínuo ou pode ser intercalado? Não. Só quando tu ultrapassar um ano contínuo para tratamento, de licença para tratamento de saúde própria, tu fica agregado. Tem que ultrapassar um ano contínuo, cuidado, certo? Então, a questão da licença adotante, né, que também não tem muitas informações. A adotante, tu vai ter direito, certo? Quando adotar, né, uma criança, certo? Também ela é chamada de licença maternidade pela lei, certo? A licença adotante ela vai ser concedida, certo? Quando você apresentar o termo judicial que você adotou. Apresentou o termo judicial, aí vai se observar isso aqui. Se a criança tiver até um ano de idade, ou seja, se ela tiver de 0 a 1 ano, tu vai ter direito a 120 dias, né? Mesma forma lá da licença gestante aqui, só que não pode prorrogar, certo? Se ela tiver até um ano de idade. Agora, se ela tiver de 1 a 4 anos de idade, aí já baixa pela metade, é 60 dias, beleza? Se a criança tiver de 1 a 4. Agora, se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade, é 30 dias, ok? Cai pela metade. Se ela tiver mais de 8, é claro que não vai ter direito. Então, como é que você vai memorizar isso aqui? Muito simples. Ó, de 4 em 4 e de metade em metade. Ó, porque de 0 a 1, note que é a mesma regra que da gestante. Você vai ter aqui seus 120 dias lindos aqui para você curtir seu filho novo. Agora, se for de 1 a 4, note que é de 4 em 4. Ó, de 1 a 4 anos, cai pela metade aqui, ó. É 120, vai ser por 60, né? Mais 4. 4 a 8, certo? Vai ser cair pela metade de novo, 30 dias. Se você memorizar isso aqui, você não vai esquecer. Show de bola? Então vamos ver na letra da lei, porque a gente tem que fixar isso aqui, porque isso aqui é uma matéria certa de cair. Então a licença gestante, certo? Ela é concedida mediante inspeção médica, beleza? E ela vai ser concedida a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário. A licença paternidade, a data do nascimento do filho. Aqui tem até um resuminho, as licenças e as observações. A gestante, 120 dias, podendo ser prorrogável por quê? Por mais 60 dias, mediante requerimento da militar. Então, vamos lembrar de novo, porque isso aqui é uma atualização. A prorrogação, ela é mediante o que, pessoal? Requerimento. Ela é efetivada até que ponto? Até o final do 3º mês após o parto. Data que pode botar antes do parto. Então, pode ser efetivado até o final do 3º mês após o parto, beleza? O que mais que a gente tem que lembrar? Quando ela tiver nesse período de prorrogação, ela vai receber a remuneração? Vai. Ela tem direito à sua remuneração. Ela pode exercer uma atividade remunerada, pessoal? Não pode, certo? É vedado existir qualquer atividade remunerada, beleza? Ela pode deixar a criança na creche, em lugares que sejam similares à creche? Não pode, beleza? E o que acontece se ela fizer? Ela pode perder o direito, além de perder o direito, ainda vai se lascar todinha, porque vai ter a apuração da responsabilidade funcional, beleza? Então tá aqui, ó, 8º mês, salvo prescrição médica. É claro que aqui tem que ser, né, mediante a partir do 8º mês, mediante aí atestado, né, prescrição médica, beleza? Vai passar por uma inspeção médica. Aí pode ser gozado a partir do 8º mês. Paternidade, 10 dias. Pobre rei do homem só tem direito a 10 dias, né? A partir da data do nascimento do filho, nasceu o filho, vai-te embora.
A LTIP até 2 anos, lembra que pode ser 2 anos tirados de uma vez ou pode ser contínuos ou não. Tu tira 6 meses esse ano, 6 meses ano que vem, aí vai contando até completar 2 anos, não pode zerar, viu pessoal? LTIP que é a licença para tratar de interesse particular. O cara tem que ter mais de 10 anos de serviço, não é 10 anos ou mais, cuidado para não cair na pegadinha, é mais de 10 anos de efetivo serviço. Você tem prejuízo total na remuneração, na antiguidade, tempo de serviço, contribuição, a sua antiguidade no posto de graduação, mas você lembra da exceção, não lembra? Você vai contribuir com 33% sobre o valor da tua última remuneração para computar só como benefício previdenciário para a tua aposentadoria, né? Que vai ser recolhido para quem? Ao subseg, beleza? Que é a obtenção de contribuição dos 33%. Para tratar de saúde dependente, né, também que é muito parecido com a LTIP, mas não é a mesma coisa, não tem esse 10 anos ou mais, quer dizer, mais de 10 anos. Ela é até 2 anos, beleza? O prazo máximo dela é 2 anos, só que os 6 primeiros meses é remunerado, você não tem nenhum prejuízo nos 6 primeiros meses. Você recebe sua remuneração normalmente. Agora, cara, o que acontece quando exceder mais de 6 meses? Aí tu se lasca todinho, certo? Por quê? Excedeu os 6 meses... vai ficar como se você tivesse de LTIP. Vai seguir a mesma regra da LTIP. Ou seja, prejuízo no tempo de serviço, antiguidade, remuneração e etc. Só que tem os dependentes que podem entrar na regra. Só pode ser um desses dependentes. Se não entrar nessa regra aqui, tu não vai ter direito. Ou vai ser teus pais, teus filhos, cônjuge, ou a regra do cônjuge. Não pode estar separado, certo? Não pode estar separado. De companheiro, certo? Em qualquer caso. Thiago, em qualquer caso em qualquer caso, beleza? Desde que, né, seja indispensável sua assistência. Então, cuidado para não confundir com o luto. O luto tem irmão e sogro a mais. Aqui não tem irmão e sogro. É só pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e companheiro em qualquer caso, certo? Desde que se prove que você não pode tirar o serviço junto com a assistência. Se você não pode tirar simultaneamente o serviço da assistência a essa pessoa, desde que não possa ser prestado simultaneamente a assistência com serviço funcional, vocês estão lembrados, beleza? E aqui para tratar de saúde própria, você só precisa saber que existe. O militar tem algum problema de saúde, né, ele vai tirar a licença para tratar de saúde própria. E se tu passar mais de um ano contínuo, pessoal, mais de um ano contínuo, cuidado, tem que ser contínuo de uma vez. Mais de um ano contínuo, tu fica o quê? Agregado conforme o artigo o quê? 172. E a adotante apresentou o termo judicial, se a criança tiver de 0 a 1 ano, 120 dias. E de 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, 30 dias. Se ela tiver mais de 8, você não tem direito a essa licença. Então, a letra da lei, pessoal, para fixar de vez. A licença para tratar de interesse particular, autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos, contínuos ou não. Você vai escolher. Concedidos ao militar com mais de 10 anos de serviço. Nós temos que ter mais de 10 anos de efetivo serviço, que requerer com essa finalidade. Agora, aqui é que o cara se lasca, implicando em prejuízo da remuneração, contagem de serviço e contribuição e da antiguidade no posto ou graduação. O cara não pode nem ser promovido quando está afastado por causa de LTIP. As licenças para tratar de interesse particular de saúde dependente para tratamento de saúde própria serão regulamentadas por portaria do comandante geral no prazo de 120 dias, né? Ou seja, mediante portaria do comandante geral. É só um documentozinho, né? Como se fosse uma publicação, é a portaria do comandante geral. Tem que ser regulada aí no prazo de 120 dias. A licença maternidade será concedida à adotante ou guardiã mediante a apresentação do respectivo termo judicial. Cuidado, galera. Porque vem um nome aqui, a licença maternidade. Aí tem muita gente que marca errado e tá copiado e colado. Cuidado que ele chama aqui a licença adotante de licença maternidade também. Então a licença maternidade só será concedida à adotante ou guardiã mediante a apresentação do respectivo termo judicial. Aí você vai observar a questão da idade da criança. Aqui a gente vai ver a licença para tratar de saúde dependente. Vou ler, você vai prestar atenção atentamente. Na hipótese do inciso 4, né, aqui é 4, deste artigo, o militar poderá ser licenciado por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes.
pais, filhos, cônjuge. Qual é a regrinha do cônjuge? Do qual não esteja separado. E de companheiro ou companheira. Em qualquer caso, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional, pelo prazo máximo de 2 anos. Prazo máximo de 2 anos. Só que os primeiros 6 meses, sem prejuízo de sua remuneração. No período que excedeu 6 meses, ou seja, passou mais 6 meses, até o limite de 2 anos, vai se observar o que dispõe o parágrafo 4 deste artigo, que é justamente a LTIP. Vai seguir os mesmos requisitos da LTIP. Tu vai ter um prejuízo enorme. Beleza? Que não era para ser assim, mas é. A prorrogação da licença de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo será assegurada na militar estadual mediante requerimento. Lembra, pessoal? É um requerimento, ele é efetivado até o final do 3º mês, antes ou após o parto? Após o parto, beleza? E concedido imediatamente após a fruição da licença maternidade que trata o artigo 7º do inciso da Constituição Federal. Isso aqui também não é muito importante. Mas depois eu vou trazer para vocês esse artigo 7, beleza? Da Constituição. Durante o período de prorrogação da licença maternidade, que são quantos dias, pessoal? Prorrogáveis por mais 60 dias, mediante requerimento. A militar estadual terá direito à sua remuneração, sendo vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, não podendo também a criança ser mantida em creche ou organização similar, sob pena da perda do direito do benefício e consequente apuração da responsabilidade funcional. Cuidado com isso aqui, anote. E em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a militar terá direito à licença remunerada correspondente a 2 semanas. Não vou explicar porque já expliquei, né, pessoal? Não vou repetir 1000 vezes. Tá aqui a exceção da LTIP para efeito previdenciário, pessoal. Ó, o tempo da licença que trata o parágrafo 4, que é a LTIP, ela pode ser computada para a obtenção de qualquer benefício previdenciário, inclusive a aposentadoria, desde que haja recolhimento mensal da alíquota de 33% incidente sobre o valor da sua última remuneração para fins de contribuição previdenciária, que será destinado ao subsec, beleza? Pessoal, essas licenças, elas podem ser interrompidas? Pode, galera, pode. A licença, elas podem ser interrompidas tanto a pedido, ou seja, tu tá de LTIP, tu quer voltar ao serviço, tu vai pedir, não vai? Você concorda comigo? Vai, certo? Você vai pedir para voltar. Então, a licença, ela pode ser interrompida ou a pedido ou nas seguintes condições. Qual é o bizu que eu dou, galera? Só vai ser interrompida em estados especiais, ou seja, estado de guerra, decretação de situação de emergência, calamidade pública, ou quando tu tiver que cumprir uma pena, tu tiver que cumprir uma sentença que imposta na tua liberdade, ou tu for pego em flagrante, ou então a autoridade judiciária decreta tua prisão, né, uma ordem judicial, né? Se tu for, né, indiciado em um inquérito policial militar, se tu tiver recebido uma denúncia, beleza? Só nesses casos. Então vamos ler aqui, ó. Em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio. Em caso de decretação de estado ou situação de emergência ou calamidade pública, para cumprimento de sentença que importe em restrição de liberdade individual, para cumprimento de punição, só que aqui é determinado pelo comandante geral. Cuidado para não confundir com a parte das férias, né? As férias, elas vão ser, né, vão sofrer restrição se for para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave, certo? Aí, como é um afastamento regulamentar, quem vai poder, né, interromper é o governador ou o controlador, certo? Porque é afastamento regulamentar. Quando se fala de licença, é o comandante geral. Qual é o bizu? Falou em afastamento regulamentar, controlador, governador. Falou em licença, comandante geral. Beleza? Você vai logo agregar. Em caso de prisão em flagrante, né? Você foi pego em flagrante delito, ou decretação de prisão por autoridade judiciária a juízo dessa, né? Você pode ser preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, você lembra, né? No caso de crime militar ou transgressão militar, né? Pode ser por autoridade policial militar mesmo, uma ordem escrita e fundamentada, beleza? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, beleza? A gente lembra
que o militar ele só pode ser preso, certo? Em caso de flagrante delito, né? No caso do flagrante delito, inclusive, pode ser preso por uma autoridade civil, mas em regra, o militar ele só pode ser preso em caso de flagrante delito, ou então por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, certo? E nos casos de transgressão disciplinar ao crime propriamente militar, vai ser uma ordem escrita e fundamentada de autoridade militar estadual competente. Beleza, pessoal? Tá show. Pode ser também em caso de indiciação em inquérito policial militar, né? O que é um inquérito? Quando você está sendo acusado de alguma coisa, né? De alguma infração, e vão fazer investigações, né? Uma investigação mais sumária sobre os fatos, para achar, né, provas o bastantes para se abrir uma ação penal contra o militar. Isso é um inquérito policial militar, beleza? Recebimento de denúncia ou pronúncia criminal a juízo da autoridade competente, beleza? E como eu já tinha dito para vocês a regra, a interrupção da licença para tratar de saúde dependente para cumprimento de punição disciplinar que importe em restrição da liberdade individual vai ser regulada em lei específica. Eu falo isso para você não cair na pegadinha. O cara lá da OCP pode copiar e colar isso aqui, beleza? Então, agora a gente vai entrar no artigo 65, que vai falar da questão da dispensa do serviço, certo? Essa dispensa não é aquela como recompensa, ela é diferente, beleza? São autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço em caráter temporário. Só tem 2 casos que vai acontecer essa dispensa do serviço, que é para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, ou seja, foi publicar as tuas férias, tem lá 30 dias. Aí tu tem um probleminha, né? Tu chega, comandante, me dispensa aí 1 semana, certo? Para mim resolver um problema. Então ele vai descontar do que? Das tuas férias, que já foi publicado, tu não gozou ainda, ou pelo menos não gozou ela inteira. Tempo que pode ser 15 e 15, né? No máximo 30 dias, mas tu pode dividir. Ou então prescrição médica, né? Por prescrição médica pode ser que dispensado do serviço, beleza? Essa dispensa do serviço, ela tem remuneração integral e é computado para todos os efeitos, certo? Você não tem nenhum prejuízo. Então tá aqui na letra da lei para você fixar. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço em caráter temporário. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos militares estaduais para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, ou em decorrência de prescrição médica. E essas dispensas do serviço ela é concedida com remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço e contribuição militar. Terminando essa sessão, aqui no artigo 67, ele vai falar uma coisa que é interessante para a gente, que muita gente às vezes até não entende. Vamos lá que eu vou explicar. Para fins de que dispõe esta seção, no tocante à concessão de licença e dispensa de serviço, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto em encerramento da tal autorização, incorrerá na situação de ausência e deserção conforme disposto na legislação aplicável. Como é que funciona isso aqui, cara? Tu tava lá numa determinada licença paternidade, né? Aí tu tinha que voltar dia 2, né? Só dando um exemplo. Dia 2 de agosto, beleza? Sendo que esse dia 2 de agosto era uma segunda-feira, beleza? Uma segunda-feira, tá aqui. Tu tinha que se apresentar lá no quartel, certo? Dia 2, que era o primeiro dia útil, certo? Após o encerramento, né, dessa tua licença. Só que tu não se apresentou no dia 2, não se apresentou dia 3, né? Aí o que acontece? Passou mais de 24 horas, tu não se apresentou no primeiro dia útil, passou essas 24 horas, tu vai ser considerado o que aqui? Ausente, certo? Aí passou dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Vamos contar comigo, né? Vamos botar aqui até o dia 10, né? Tu tinha que se apresentar aqui, não apareceu, ó. Aí tu vem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias. Aí no dia 11, que é o 9º dia, tu vai ser considerado o quê? Desertor. Por quê? Porque o desertor é mais de 8 dias sem comparecer por vontade própria, certo?
mais de 8 dias, aqui tu já é criminoso, né? O ausente, ele é transgressor disciplinar, é transgressão grave. Agora tu virou desertor, já é criminoso, é crime militar, beleza? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Se tu não se apresentar no primeiro dia útil, beleza? Se tu não se apresentar no primeiro dia útil, certo? Após o prazo previsto o encerramento da citada autorização, tu vai incorrer, ó, nas situações de ausência e deserção, beleza? A gente vai explicar mais lá na frente. O que é o militar ausente? É aquele militar que ele passa mais de 24 horas. Você vai anotar aí só pra gente poder fazer uma introdução, porque lá na frente tu não vai ter dificuldade. Ausente, o militar passa mais de 24 horas consecutivas sem comparecer à sua organização militar e sem comunicar qualquer motivo de impedimento, beleza? Passou as 24 horas, ausente. Ou até ele se apresentou, certo? Só que no meio do serviço ele se ausentou sem licença, beleza? No local onde ele deve permanecer, ele é considerado ausente, beleza? Aí vai se começar lá a questão do período de graça. O que é esse período chamado período de graça, né? Vão atrás do militar, vão na casa dele, vão na faculdade, vão atrás de achar o cara, para ele não poder virar criminoso, beleza? Então, depois que passar esse período de graça, né? Quando é que vai acabar? Quando passar mais de 8 dias, beleza? Passou mais de 8 dias sem comparecer, aí vai caracterizar o crime de deserção, tu vai ser desertor. O desertor fica desertor para sempre. Se tu for capturado, tu vai responder um processo, beleza? Aí aqui tu pode até sair da corporação, né? O que acontece? Você lembra lá nos casos da demissão lá, demissão lá da praça, né? Que pode ser demitido lá na questão da deserção. Só que quando tu vê do oficial, lá não diz nada se ele vai ser demitido por deserção, mas ele vai na esfera penal, beleza? Não fala aqui na administrativa. Vamos lá para a nossa última parte, que é a questão das recompensas, beleza? As recompensas, o nome já diz, é uma recompensa. O que é a recompensa? É o reconhecimento dos bons serviços que tu prestou à corporação. E a gente já conhece algumas, né? São recompensas, os prêmios de honra ao mérito, beleza? Que está previsto aqui no estatuto, que não tem no código. Condecorações para os serviços prestados, né? São aqueles selos, né? Que tem no uniforme do militar, aquelas medalhas, isso são as condecorações. O elogio, vocês lembram do elogio? O elogio, né? Que ele independe, né? Do comportamento. É bom você lembrar do elogio e o militar vai ser elogiado quando ele prestar, é claro, um bom serviço. O que você precisa lembrar? Que o elogio, ele independe do comportamento do militar. Você só vai observar que só quem tem comportamento é a praça. É o comportamento da praça militar. Beleza, galera? Então, lembrando, beleza? Vamos lembrar de novo a questão do elogio, né? Tem um elogio e a dispensa do serviço. O elogio, pessoal, ele é individual, né? É bom a gente lembrar isso. O elogio é individual e ele é um ato administrativo, certo? Que vai colocar em relevo as qualidades morais e profissionais do militar. E ele é formulado independentemente da classificação do comportamento. Então, tu é soldado, tá no comportamento mau. Tu faz ali presta um bom serviço à corporação, pode ser elogiado? Pode. Vai ser registrado nos seus assentamentos? Vai. O elogio, certo? Ele sempre será registrado nos assentamentos do militar. O elogio vai beneficiar bastante o militar, porque serve até para a questão da promoção, para ele juntar pontos para a promoção. Beleza? A dispensa do serviço, essa sim, ó, conforme dispuser a legislação. Essa dispensa do serviço, como recompensa militar, é claro, né? Ela vai ser uma recompensa, aquela lá do Código Disciplinar, né? Que a dispensa do serviço é uma recompensa. Quem é que pode conceder a dispensa do serviço? Vocês lembram? O oficial do posto de tenente-coronel e coronel. Então, só quem pode é tenente-coronel e coronel a seus subordinados funcionais, certo? Tem alguma regra específica? Tem, certo? A dispensa do serviço, ela fica limitada. Você não pode tirar 20 dispensas do serviço ao ano. É no máximo 6 dias por ano, certo? Então, você pode ser dispensado no máximo 6 dias por ano e tem que ser sempre publicado em boletim. Para quê? Para se manter
o controle, né, dos dias máximos anuais. Então, é sempre publicado em boletim. Então, você vai lembrar, dispensa de serviço, só quem pode conceder são oficiais do posto de tenente-coronel e coronel, seus subordinados, no máximo 6 meses por ano, certo? Olha, 6 meses por ano, olha, tô viajando. No máximo 6 dias por ano. Então, 6 vezes tu pode ser dispensado, ou seja, 6 dias por ano, e é sempre publicado em boletim. Tiago, mas não diz quando é que o cara vai ser dispensado. É uma recompensa, cara, quando ele prestar um bom serviço. Um exemplo, sempre que tu aprender uma arma, tu vai ser dispensado do serviço. Só te dando um exemplo, beleza? Então a gente termina aqui essa parte de recompensa. A gente finaliza essa aula. Próxima aula a gente vai entrar nas prerrogativas dos militares estaduais, beleza? Um abraço, até a próxima.